palavrinha Pai Nosso. Nosso. Não é meu Pai. Não é Pai meu. Jesus nos orou, Jesus nos ensinou a orar Pai Nosso. Isso tem amplos significados. Mesmo que nós estejamos sozinhos no quarto, em secreto, como o Pai, como Jesus ensinou a fazer, quando nós estamos ali, no nosso coração, estão juntos o nosso irmão, os nossos irmãos. Nós temos ali o nosso Pai, temos o nosso irmão Jesus, temos o Espírito Santo nos inspirando e temos todos os nossos irmãos amados no coração. Isso vai sempre nos lembrar, nos enriquecer com a verdade de que Ele nos chamou para uma família, não para um relacionamento exclusivo com Ele. Se nós amamos a Ele, nós amamos aqueles que andam com Ele. Se nós somos filhos dele, nós amamos os demais filhos dele. O Pai não se agrada de filhos que se isolam. Então, quando você vai para o quarto, em secreto, orar, ore o Pai Nosso e leve os irmãos junto contigo, porque eles estão totalmente envolvidos nessa oração, e nós vamos ver mais adiante como. É uma tristeza ver quantas pessoas, eu hoje, quando eu vou falar para as pessoas na rua, assim, a grande maioria daqueles com quem eu falo já estiveram na igreja. É impressionante a quantidade de gente afastada. E eu pergunto por quê. E a maioria deles diz que teve problemas com os irmãos, que havia situações que os entristeciam. E você vê que pessoas assim são pessoas que não aprenderam o básico do que Jesus está ensinando nessa oração. São aqueles que não querem suportar, não querem perdoar, não querem ser corrigidos. E aqueles que não suportam aos demais, eles não têm o senso de que os demais fazem um grande esforço em oração para suportar a ele. Aquele que diz, não dá para mim isso aqui, pensando que o problema é os outros, ele não percebe a evidente realidade de como assim como os demais são problema para ele, ele é problema para os demais também. E Jesus ensinou como nós superarmos isso. E eu lembro que eu assisti uma pregação de um irmão no ano passado, onde ele diz assim, se você estiver procurando pela igreja perfeita, eu vou te dar uma má notícia. No dia que você encontrar essa igreja perfeita, você vai ficar decepcionado, porque eles não vão aceitar você. Porque aquela igreja é perfeita e você não é. Eles não vão receber você. E quando eu vi isso, eu até achei bastante humorada essa expressão, né? Eu, mais recentemente, tenho pensado quão séria é essa expressão que esse irmão falou, pois é evidente que vai haver uma igreja perfeita. Em Efésios 5, Paulo está falando de uma igreja que é apresentada diante do Senhor, no fim, como uma noiva perfeita, sem mancha, sem mácula. Essa igreja vai estar perfeita, e aquele que não suporta o convívio com os irmãos, ele não vai entrar, não vai poder estar nessa igreja. Porque se ele não vai entrar lá. Se ele não aprendeu a viver com ela aqui, como é que ele vai viver com ela lá? Não tem sentido. Os que vão estar lá serão aqueles que aprenderam o amor. Esses são os que vão estar lá. Aqueles que viveram de Cristo, viveram por Cristo,
e que amaram a Cristo. Isso me faz lembrar sempre, não tem como fugir da verdade que nos ensina que o amadurecimento de uma pessoa, confira lá em Efésios 4:13, a igreja unida e madura, mas ali está falando sobre os ministérios de plantar e ajustar essa igreja, no versículo 11, e no versículo 16 vai falar sobre as juntas e ligamentos, né, dentro dessa igreja. E as relações. Deixa eu dizer uma coisa simples para você aqui. Se você não tem ninguém com quem conferir, tomar o que nós estamos falando hoje aqui, por exemplo. Se você não tem ninguém com quem conversar sobre essas coisas, alguém em quem confiar, se abrir, confessar, apoiar também, ajudar. Se você não vive relacionamentos assim, você corre o risco de ser um mero ouvinte, porque essa geração está acostumada a cada vez ouvir mais coisas. E é tanta coisa que eles esquecem o que ouviram agora, porque já vão ouvir uma outra coisa, um outro vídeo, uma outra informação, seja ela qual for. É uma geração muito acostumada a pipocar os assuntos, então não se aprofunda em nada. Então, verdades que nós estamos falando, por exemplo, hoje aqui, elas só vão ser efetivas na sua vida se você estiver vivendo como membro de um corpo, relacionado a um corpo, por meio de juntas e ligamentos.